4 homens são presos e um menor apreendido suspeitos de participarem da explosão de caixas eletrônicos em Piquete na madrugada de hoje. Com eles foram recuperados quase R$130 mil. Moradores ficaram assustados com as explosões. Cidade tranquila igual Piquete, uma situação dessa aí assusta qualquer um. Chamou a atenção do senhor? Com certeza, né? Reconstrução. Apesar do atraso, reforma da Igreja Matriz de Redenção da Serra entra na reta final. Moradores querem transformar o local num centro de cultura. Esse restauro na igreja vai contribuir muito para que a gente mantenha viva a nossa história, né? Bons negócios, soberana na produção leiteira. No passado, a região responde por 14% do leite produzido no estado de São Paulo. Em Guaratinguetá, feira reúne 40 expositores e espera fechar mais de R$2 milhões em negócios. A região propicia a proximidade ao mercado consumidor e também o incentivo que as cooperativas como um todo, em todo o vale, proporcionam aos produtores para que aumentem sua produtividade e invistam na atividade. As principais notícias da região desta quinta-feira você confere a partir de agora. No ar, o Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. 5 pessoas foram presas hoje no bairro Galo Branco, em São José dos Campos, suspeitas de participação na explosão de caixas eletrônicos em Piquete durante a madrugada. Vamos falar ao vivo com a Sandra Riva sobre este assunto. Ela traz mais detalhes desta operação que tem durado durante todo o dia. Boa noite, Sandra. Conta pra gente, com os suspeitos, a polícia também apreendeu, recuperou aí parte do dinheiro, né? Qual o valor? Olha, Janda, boa noite para você, boa noite, Baldinho, para todo mundo que acompanha o Band Cidade segunda edição. Até agora, R$128 mil foi o valor que foi passado para a gente à tarde, né, na Delegacia de Investigações Gerais. Esse valor foi apreendido, né, durante 3 ações realizadas pelo BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia. Veio um pelotão de São Paulo para realizar esta ação, né, essas diligências aqui em São José dos Campos. E só lembrando, esse valor de R$128 mil foi dinheiro apreendido pela polícia e os réus confessaram que era dinheiro proveniente da participação no crime, né? Onde ocorreu em Piquete, caixas eletrônicos que foram estourados em 2 agências bancárias diferentes. Então, só para a gente entender, o BAEP, primeiro, ele foi até uma casa no bairro Galo Branco, em São José dos Campos. Lá, ele encontrou R$50 mil. O réu confessou a participação no crime, falou que esse dinheiro é realmente proveniente de parte de pagamento, né, desta ação em Piquete. Com ele também havia pelo menos uma arma calibre 38. Outra pessoa também estava lá e um menor também foi apreendido. Portanto, foram 2 homens e um menor apreendido nessa operação. Lembrando que a polícia também, durante esta ação, encontrou um fundo falso, né, num azulejo que estava coberto e dentro já havia um dinheiro porcionado. Na segunda operação que a polícia realizou foi em Caçapava. Lá também um homem foi preso, né, um homem maior de idade. Ele confessou participação no crime. A polícia apreendeu R$33 mil. Ele disse que esse dinheiro também é fruto de participação durante esta ação nas agências de Piquete. E lá a polícia encontrou uma banana de dinamite. A terceira operação foi realizada num prédio em São José dos Campos, na região central. Lá também foi encontrada uma parte do dinheiro, R$45 mil. Um homem também confessou a participação no crime e também foi preso. Todos esses presos, né, os 4 mais o menor, eles estão na Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos e eles estão passando também por depoimentos, então ainda está sendo averiguado. A polícia explica também que outras pessoas podem ter participação nesse crime, sendo que os policiais do BAEP, né, de São Paulo, estão nas ruas tentando encontrar aí mais suspeitos de participação nesta ação em Piquete. A gente até conversou mais cedo com o tenente que coordenou as ações do BAEP, mas antes a gente vai acompanhar tudo o que aconteceu lá em Piquete. As pessoas ficaram realmente assustadas, né, com essas ações que ocorreram durante a madrugada e não é a primeira vez que isso acontece lá na região. A gente acompanha as informações com os repórteres Claudinei Salles e Márcio Correia. No centro de Piquete, a população olhava com espanto a destruição.
Os destroços e vidros estilhaçados chamavam a atenção de quem passava em frente à agência do Banco do Brasil. Cidade tranquila igual Piquete, uma situação dessa aí assusta qualquer um. Chamou a atenção do senhor? Com certeza, né? Eu moro aqui há 1 ano e pouco e nunca tinha presenciado uma situação dessa. A área de autoatendimento ficou destruída. O ataque aconteceu por volta das 4 horas da manhã. 8 horas depois, o alarme ainda soava. A cerca de 50 metros, a agência da Caixa também estava isolada para o trabalho da perícia. As explosões dos terminais atingiram ainda 2 veículos que estavam parados na rua. Câmeras do comércio gravaram os bandidos chegando em um carro branco. 2 desceram e foram em direção à agência, enquanto um terceiro dava cobertura. Mais comparsas apareceram, encapuzados e com armas longas. Os carros usados pela quadrilha foram incendiados na fuga para dificultar a chegada da polícia. Os moradores ficaram em pânico. Por vários estouros, porque estourou o banco aqui, logo em seguida estourou o banco lá de baixo. E foi assim horrível, né? Porque teve muito tiro e o estouro foi muito grande, né? Que chegou a balançar, tremer até as janelas aqui. Durante a ação, os bandidos deixaram para trás, ali naquela agência do Banco do Brasil, uma banana de dinamite que acabou não explodindo. Ela está presa em um dos caixas eletrônicos. A Polícia Militar isolou toda a região central aqui de Piquete para a chegada do GAT, que vai fazer a remoção do artefato. A dinamite ficou presa no espaço onde sai o dinheiro. O grupo de ações táticas especiais da PM chegou no início da tarde. Em menos de meia hora, os agentes retiraram o explosivo. Não foi a primeira vez que os moradores de Piquete acordaram de madrugada com o barulho das explosões. As agências bancárias da cidade já foram alvo de ataques em 2015 e 2016. Agora o crime se repete e, de novo, a população fica sem atendimento. Estou na hora de almoço, aí eu cheguei aqui, tá isso aí. Ela veio para usar o banco mesmo. E agora tem que ir em Lorena. Né? Não tem banco. Não tem banco. Destruiu tudo. A cidade vai ter que ir para a cidade vizinha, né? Para a cidade de Lorena, porque isso afeta direto a população aqui, porque estoura, né? Os 2 bancos, ainda mais agora que estouraram os 2 bancos. Não é a primeira vez, a nossa segurança aqui é pequena, né? Com um número muito pequeno de policial, então fica complicado, né? Complicadíssimo, né? Não só para a cidade de Piquete, que é uma cidade pequena, né, Baldinho? Mas em qualquer lugar, esse tipo de ação sempre assusta os moradores, né? Os criminosos se aproveitam, né, dessas cidades pequenas, policiamento também um pouco mais restrito. É verdade. Para fazer esse tipo de ação, infelizmente. Olha, a primeira parada aqui no Band Cidade, na volta do intervalo, a gente mostra o caso da baleia jubarte, que foi encontrada morta 2 semanas por profissionais do Instituto Argonauta. Ela havia sido ancorada em Ubatuba, mas acabou se desprendendo e foi parar na praia de Aruã, em Caraguatatuba. E ainda o demorado processo de restauro da Igreja Matriz de Redenção da Serra. Os trabalhos começaram em novembro de 2016 e deveriam ter sido concluídos no início do 2º semestre deste ano, mas por enquanto a igreja permanece fechada aos fiéis. Hora certa para você, 6 horas e 58 minutos. Band Cidade está de volta em instantes.